Igreja, nós iniciamos com Gênesis 1, 27 e 28, e com certeza você conhece esse verso, que é logo ali no início, porque logo no início Deus já estabelece o seu plano. Ele estabelece o plano, um primeiro plano absolutamente importante, que Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle. Olha que coisa linda isso. Deus nos criou, me criou e te criou a imagem e semelhança de quem? Dele. O que é imagem? É o que é refletido. E o que é semelhança? É o nosso caráter. Então Deus espera que eu e você se comporte como Ele e tenha o mesmo caráter dele. E com isso, Ele abençoou a criação dele. Ele abençoou o quê? A palavra dele. E Ele me abençoou e te abençoou. E esse contexto aqui está antes do pecado. Está antes do pecado vir ao mundo. E Ele mesmo falou, sede o quê? Fecundos. Então Ele já estabeleceu o quê? Que nós sejamos o quê? Férteis. Que eu e você sejamos o quê? Produtivos. E que a gente se multiplique. Amém, igreja? Então esse é o quê? Um desejo de Deus. Agora, quando Ele fala para encher a terra, é para que eu e você encha a terra de quê? Quando eu e a Ana casamos, Deus espera que eu e a Ana encha a terra de quê? De filhos que sejam o quê? A imagem e semelhança de Deus. Porque se Deus quis que o meu pai e minha mãe enchessem a terra com eu e com a minha irmã, Ele espera, Deus, que eu e a minha irmã sejamos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então a minha responsabilidade e a responsabilidade da Ana é encher o quê? A terra de filhos que sejam a imagem e semelhança de Deus. Amém? Já pensou se todos os filhos fossem a imagem e semelhança de Deus? Então esse é o plano. E o plano também é que se assujeitem, que a gente se assujeite, que a gente seja firme, que a gente estabeleça, que a gente cumpra esse mandamento de encher a terra com filhos segundo o quê? A imagem e semelhança de Deus. Que a gente tenha o quê? Domínio. Então, igreja, a primeira coisa que eu e você temos que entender, a primeira coisa que Deus criou foi a descendência. A primeira coisa. Quando Ele me abençoa, e quando Ele abençoa a Ana, quando Ele abençoa vocês, Ele está abençoando também o quê? A vossa descendência. Então a nossa responsabilidade é absolutamente o quê? Importante. Porque quando Ele cria homem e mulher, esposo e esposa, Ele está criando o quê? Uma responsabilidade minha e sua de nós tornarmos a nossa descendência imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado desequilibrou tudo isso. O pecado, na verdade, deu uma chacoalhada nisso aí. Então, desta forma, depois do pecado, qual foi a função do homem? Você, então, em fadigas, obterá o sustento. Isso é palavra, irmão. Então o DNA do homem hoje, e sempre foi assim, é que o quê? Com a nossa fadiga nós obteremos o quê? O sustento. É hoje até assim, né? Ou não é? Continua sendo assim, não? É fácil, não? Porque isso é o quê? Isso é palavra. Nós vamos obter e estamos obtendo o nosso sustento com fadiga, com trabalho. E a nossa responsabilidade como sacerdotes, e nós vamos falar muito isso nesse encontro de Águas de Lindóia, o nosso sacerdócio
temos a responsabilidade de quê? De proteção e de dar segurança. E a mulher, o que Deus colocou aqui na mulher? Que com dores, mulher, você dará o quê? Que com dores, mulher, você dará o quê? A luz. E que você terá o seu desejo para o seu marido. E que você, mulher, estará sujeita ao seu marido. Você estará na mesma missão do que o seu marido. Isso aqui, igreja, é palavra. Então, dessa forma, Deus criou o núcleo família. É exatamente isso. O núcleo da família. Só que hoje, como é o dia das mamães, hoje nós estaremos falando, evidentemente, para você, que é esposa, que é mãe, que pretende ser mãe, que pretende ser esposa. Nós vamos falar do que hoje? De uma mulher chamada mulher de força. Eu tenho certeza que você vai se encaixar exatamente nesses versos. Porque essa mensagem, para você, mulher, uma mulher de força, e eu gostaria que você abrisse em Provérbios 31, que nós estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo, através dos versos 10 de Provérbios 31. Eu convido você a abrir Provérbios 31 e nós estaremos lendo a partir do verso 10. Nós estaremos nessa noite, através da ministração do Espírito Santo, recebendo a palavra que diz o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, que literalmente significa é uma mulher de força. A tradução de mulher virtuosa é mulher de força. Os primeiros versos que eu quero ler, e eu tenho certeza que você conhece, a partir do verso 10 de Provérbios 31, que diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Você, mulher, foi criada para ser uma mulher digna de confiança. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que tem força, mas ela tem que ser digna de confiança. Ela jamais deve fazer algo que desonre o seu marido, porque ela é uma mulher virtuosa. Então Deus espera que toda mulher virtuosa, ela não desonre o seu marido. E com isso, ela espera que através desse comportamento, nós como maridos, sempre confiemos nela. Então aqui cai por terra em nome de Jesus a obra da carne que se chama o quê? Ciúmes. Então, essa mulher virtuosa, ela sempre o quê? Faz com que eu e você, homem, confie nela. Confie sempre nela. Porque se ela é virtuosa, ela está fazendo sempre o bem e não o mal. Por todos os dias de sua vida, ou seja, compromisso eterno, enquanto viver.
Olha como é profundo isso. Muito profundo isso, a mulher virtuosa. Então esse provérbio, essa palavra do Senhor, não é? Ela é para a mulher? É evidente que ela é para a mulher, mas ela é também para o solteiro. Que tem que prestar atenção nisso aqui, e prestar atenção nas descrições e características, e deve orar para que Deus coloque na sua vida uma mulher o quê? Virtuosa. É por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia. Porque aqui está falando para a mulher, claro que sim, está falando para o marido, é claro que sim, mas está falando também para aquele que busca casar. Para que esse casamento não seja feito na alma, não seja feito na emoção, e seja feito como? No espírito. Agora, como é que eu vou buscar uma mulher virtuosa, Giovanni? Orando, clamando, buscando ao Senhor. Porque as características da mulher ela está aqui. E uma outra característica absolutamente importante que está aí também, o quê? É que essa mãe administra o quê? Bem a sua casa. Que ela tem o mesmo dom de presidir, de administrar. Percebe? Que o dom que a mulher tem, que a mulher, quando administra bem a sua casa, ela tem um dom do Espírito Santo. A mulher que não tem o Espírito Santo, ela não consegue o quê? Presidir bem a sua casa, administrar bem a sua casa, porque é um dom. Eu posso ouvir um amém? Agora nós vamos ler Provérbios 31 e nós vamos na sequência ler agora de 13 a 15. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Nesses versos, o que Deus está ensinando dessa mulher que é zelosa e cuidadosa? A mulher virtuosa, ela tem o desejo de quê? De ela mesma desempenhar as tarefas da casa. Ela mesma tem que ter esse desejo de desempenhar as tarefas na casa e também o quê? Supervisionar as tarefas da casa. Porque como nós falamos lá atrás, o homem está onde, igreja? Onde está o homem lá atrás? Ele está fazendo o quê? Trabalhando. Ele está suando a camisa. Quem vai administrar a casa? Então, na verdade, isso é um padrão de quê? De Deus. Então, essa mulher virtuosa, de força, ela serve a sua casa, Rosane. Ela serve a sua casa. Porque isso, amados, é palavra. No verso 16, acompanhe comigo. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. A mulher virtuosa investe o quê? Com sabedoria. Ela procura também ajudar o quê? O marido. Amém ou não? Então é pecado a mulher trabalhar? É evidente que não. Mas a administração da casa de quem é? É dela. Os afazeres domésticos é dela. Mas como diz a palavra aqui, ela também o quê? Ela procura também o quê? Ter uma renda do seu trabalho. E isso não é o quê? Pecado. E você vai continuando nessa característica da mulher virtuosa. Acompanhe o verso 17. Olha o que a mulher faz. Cinge os lombos com força e fortalece o quê? Os seus braços. Ela prepara o seu corpo e o seu espírito. Essa é a mulher virtuosa. Como é que uma mulher prepara seu espírito, igreja?
orando, clamando, buscando. Amém? A mulher virtuosa ela ora. A mulher virtuosa, ela busca o quê? O Espírito Santo. 18 e 19, acompanhe comigo. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam o quê? Na roca. O que isso significa, igreja, quando nós lemos esses versos? Que a mulher virtuosa, quando a gente começa a entrar nesses versos, ela usa os seus dons que Deus lhe deu para ser o quê? Criativa e servir ao reino dos céus. Ela serve o reino de Deus, igreja. A mulher virtuosa, como diz o verso 20, ela abre as mãos dos aflitos e ainda a estende aos necessitados. A mulher virtuosa dá aos pobres, igreja. A mulher virtuosa tem misericórdia. A mulher virtuosa, ela vai achar um espaço para trabalhar numa ação social. Porque ela é virtuosa, porque ela abre as mãos aos aflitos e estende o quê? Aos necessitados. Então a gente vai entendendo, né, muito da palavra, né? A gente vai entrando nessa palavra, a gente vai vendo o quão de responsabilidade nós temos, como homens e como as mulheres. Acompanha comigo o verso 21. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã, o quê? Escarlate. O que faz a mulher virtuosa? Ela protege os seus filhos. Ela protege do calor, aqui ela protege do frio, mas ela protege fundamentalmente do quê? Da parte espiritual. É por isso que a palavra diz: quem achará? Quem achará? Quem achará? Porque não é só ser uma mulher de força. É que ela vai desempenhando o quê? Todo esse plano de Deus. Verso 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela se veste bem, de uma forma o quê? Atraente, mas digna para o seu marido. E amados, a gente vem aprendendo pela palavra de Deus que sempre quando nós efetivamente cumprimos a palavra de Deus, isso é bênção para as nossas vidas. E esse provérbio ele não para aí, ele vai para o verso 23 dizendo que seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. O que significa isso? A mulher virtuosa representa bem o seu marido. Ela representa absolutamente bem o seu marido. Verso 24. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Ao seu tempo, ela usa o seu tempo e a sua energia de uma forma eficiente. Amém, igreja, até aqui? Então a gente vai entrando na palavra, a gente vai se posicionando, a gente vai vendo todo o plano da mulher virtuosa e chega no verso 25 que diz: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem o quê? Preocupações. A mulher virtuosa é otimista. Isso é uma característica da mãe, sim ou não, igreja? O otimismo. A mulher virtuosa, ela é absolutamente
otimista. É um espírito que ela tem de otimismo. Verso 26. A mulher virtuosa fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela é bondosa, ela é misericordiosa, ela busca a sabedoria de Deus, ela é afetuosa, ela é amável, ela é carinhosa, ela é caridosa, ela é amiga, ela é benigna, ela é amorosa. Essas são as características da mulher forte. São as características da mulher virtuosa. 27. A mulher virtuosa cuida do bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas essas coisas. A mulher virtuosa, igreja, ela não tem preguiça, e os seus filhos a elogiam, e os seus filhos a chamam de bem-aventurada. Oh mãe, a senhora é bem-aventurada, a senhora é alegre, a senhora é feliz, a senhora é uma bênção. E nós, como maridos, dizemos o que da mulher bem-aventurada? Puxa vida, como você é excelente, você é a melhor entre as mulheres. Porque você passa o quê? Excelência. O Dia das Mães, ele é extremamente importante, porque quando a mulher realmente recebe esse carinho dos filhos e esse carinho do esposo, dizendo: puxa, como você é fiel e como você nos trata com excelência, você pode ter certeza que você estará cumprindo o quê? O papel da mulher virtuosa. E nós terminamos os versos 30 e 31 dizendo: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será o que, igreja? Louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. O que nós estamos hoje, o que nós vamos fazer hoje com vocês, mulheres, é em público orar por vocês. É reconhecer publicamente que vocês são virtuosos. É evidente que existem alguns pontos desse daí, evidentemente, que você como mulher deve melhorar. Mas hoje nós estamos falando das mulheres. No Dia dos Pais nós vamos falar do homem virtuoso. Mas a grande importância, igreja, é que vocês estão aqui hoje como mães. O mais importante é que vocês estão aqui hoje como mulheres, para receber a oração dos seus filhos, para receber a oração dos seus esposos. E nós vamos fazer isso em público. Mas você, mulher, se eu pudesse hoje te dar só um conselho, apenas um, que você saia desse culto apenas com uma coisa no seu coração. Só uma, que você tema ao Senhor. Porque quando você teme ao Senhor, mulher, quando você se ajoelha, quando você ora, quando você busca, quando você reverencia, quando você acredita, quando você chora, quando você clama, quando você dá glória a Deus, quando você exalta a Deus, quando você adora a Deus, quando você acredita a Deus, quando você a teme, Ele faz com que você seja virtuosa. A mulher virtuosa se inicia no temor que você deve ter a Deus.
E a palavra de Deus, ela é tão linda que ela diz que a herança do Senhor são os filhos. Que o fruto do seu ventre, mulher virtuosa, é o quê? É um galardão. O fruto do seu ventre é o quê, igreja? É um presente que Deus te deu. Porque você é virtuosa. Porque quando Deus abriu a sua madre, te deu um filho, te deu uma filha, te deu filhos e filhas, Ele cumpriu a palavra dele que te deu o quê? A descendência. Ele te abençoou, igreja. Ele cumpriu a sua palavra. Que você cumpra a sua sendo virtuosa. E que não há aqui no nosso meio, não que eu conheça, uma mulher estéril. E nós sabemos de alguns casos de algumas mulheres na Bíblia que são estéreis. Um dos casos, uma das mulheres que é estéril, uma das mulheres mais importantes, é Ana, mãe de Samuel, que foi humilhada, que foi enxotada, porque ela não era o quê? Ela não tinha capacidade de ser mãe. Mas, amados, Deus tem uma promessa para nós, sim ou não? E ela orou, ela buscou, sim ou não? Ela glorificou, ela adorou, ela temeu a Deus. E quando ela assim o fez de todo o coração, o que Deus fez? Abriu a madre, ela teve um filho. Quando ela teve um filho, o que ela fez? Ela deu ao Senhor. Ele será um levita, ele será um sacerdote. Oxalá nós tivéssemos, eu e você, essa oração de entregarmos nosso filho o quê? Para o sacerdócio. Amém, igreja? Então, que em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dEle, nós damos parabéns a você, mamãe. Parabéns. Parabéns a você, futura mamãe. A Laurinha está lá, mas ela está recebendo isso no Espírito. Parabéns a ela. Parabéns a você, mulher virtuosa. Nunca se esqueça de temer a Deus. Nunca se esqueça de buscar ser virtuosa. E eu termino antes da oração, que nós vamos orar, dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. Porque se você cumprir tudo isso, igreja, não há joia no mundo que pague. Não há joia no mundo que pague. E o nosso Deus é um Deus de misericórdia e um Deus que cumpre a sua palavra. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor na vida de vocês, mulheres. Mulher virtuosa, mulher que luta, mulher que trabalha, mulher que ora, mulher que teme, mulher que glorifica, mulher que ajoelha, porque enquanto você estiver ajoelhado, seus filhos estão em pé. Para a honra e glória do seu nome, compartilhe essa mensagem, mande essa mensagem para alguma mãe, mande essa mensagem para alguma pessoa, para alguma mulher que ainda vai casar, para que ela saiba o valor do que é temer a Deus, do que é buscar a Deus e ser o quê? Virtuosa. Vamos ficar em pé?